Boa tarde a todos. Então, o assunto dessa parte é o tratamento do aneurisma da aorta abdominal com endoprótese, Apollo, guiado exclusivamente por ecodoppler e radioscopia. Esse trabalho foi desenvolvido, não há nenhum conflito de interesse, foi desenvolvido em dois serviços diferentes, no Rio de Janeiro e em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uma parte com a equipe da cirurgia endovascular, envolvendo cirurgiões vasculares, e também uma equipe de ecografista, tanto no Rio de Janeiro como em Santa Maria. A grande revolução no tratamento endovascular, do tratamento do aneurisma da aorta abdominal, foi a publicação do Dr. Parodi, em 91, que trouxe novas fronteiras para o paciente portador de aneurisma da aorta abdominal. Então, essa técnica foi, obviamente, desenvolvida para pacientes de elevado risco cirúrgico. Inicialmente, foram selecionados pacientes que teriam colo proximal, colo distal, e com a evolução e com os resultados muito bons dessa nova técnica, as indicações foram evoluindo também, assim como os materiais. E pacientes mais graves foram sendo tratados, com anatomia também mais complexas, foram sendo tratados. Porém, alguns pacientes, como os pacientes que têm insuficiência renal crônica, ainda ficam um pouco à mercê do tratamento devido à necessidade do uso de contraste. Então, a insuficiência renal crônica não dialítica é uma contraindicação relativa ao tratamento endovascular. Há como usar outros meios de contraste, como o gadolínio, porém, há algum grau de nefrotoxicidade e também começaram as publicações sobre a fibrose sistêmica nefrogênica, que também é muito deletéria para o paciente. Há outros meios de contraste, como o CO2, que não pode ser usado em pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, grave. E essa quantidade de pacientes que têm insuficiência renal crônica, nesse grande trabalho publicado em 2009 de meta-análise, apresentou uma incidência de 4% de pacientes com insuficiência renal crônica não dialítica. E isso é um preditor de mortalidade. Então, esses pacientes com insuficiência renal crônica não dialítica têm uma mortalidade maior na cirurgia endovascular que no tratamento convencional. Então, o objetivo do nosso trabalho é demonstrar a factibilidade do tratamento endovascular do aneurisma sem a utilização de meio de contraste em pacientes com insuficiência renal crônica não dialítica e comparar os resultados desse tratamento a médio prazo com as séries que utilizam o meio de contraste. O nosso trabalho começou em 2005, foi o primeiro caso, e até fevereiro de 2012 foram realizados tratamento em 11 pacientes, todos então guiados por ecodoppler e por fluoroscopia. O procedimento foi aprovado pelo Comitê de Ética dos Hospitais e com o consentimento informado do paciente, e todos os pacientes foram implantados endopróteses bifurcadas. O planejamento pré-operatório é muito importante, já no tratamento endovascular com uso de contraste, e no guiado por ecodoppler ele é muito mais importante devido à necessidade de se ter as dimensões corretas, o diâmetro dos colos e principalmente as extensões, porque não temos muitas imagens que possam nos auxiliar no transoperatório. Então, nosso planejamento é realizado no ecodoppler da aorta, ilíacas e femorais, no pré-operatório, e adjuvante a uma tomografia não contrastada, onde se faz uma linha central de fluxo que é muito importante para o planejamento das dimensões, especialmente da extensão da endoprótese. Essa tomografia, então, mostra
sem contraste, é possível se identificar a origem das artérias, principalmente das artérias renais e também das artérias hipogástricas. Nos dá a ideia de calcificação, e essas imagens são importantes na hora do cateterismo, que é feito somente pela radioscopia da artéria renal mais distal. E também as reconstruções tridimensionais são importantes para obviamente, se identificar as tortuosidades das ilíacas, como nesse caso, que foi um mais recente que a gente fez, que já é um caso que tem uma maior tortuosidade e uma maior dificuldade técnica. E a linha central de fluxo, que a gente tinha falado anteriormente, é muito importante para se ter principalmente as zonas de escolher as zonas de ancoramento e planejar a endoprótese no tamanho adequado. Então, foram 11 pacientes com a idade média de 74 anos. O clínice de creatinina variou de 17,1 a 21,4 e a média do maior diâmetro foi de 57. Todos os pacientes da série eram hipertensos, tinham doença coronariana já tratada por tratamento cirúrgico ou clínico, DBPOC e algum grau de doença obstrutiva arterial periférica. Foi apenas uma mulher, 10 do sexo masculino. A preparação do paciente no intraoperatório é igual ao tratamento convencional, é feito os acessos e o ecografista, então, faz o exame do paciente e identifica a artéria renal mais distal. Nessa artéria mais distal é onde, por radioscopia, se faz a cateterização somente guiado pela radioscopia e é confirmado posteriormente com um novo exame ecográfico. A gente sabendo onde é que está a renal mais distal, a partir dali se faz o implante da endoprótese somente guiada por radioscopia. A progressão da endoprótese é também avaliada pelo ecodoppler. E o restante do implante pode ser realizado somente com radioscopia. Os balonamentos para expansão proximal, distal das junções é somente por radioscopia. Após essa parte, então uma nova ecografia é feita para verificar a perviedade das artérias renais, a perviedade dos ramos das endopróteses, se há algum fluxo dentro do aneurisma. Aqui mostrando algumas imagens intraoperatório, que não há nenhum vazamento. Também a perviedade e o acoplamento da endoprótese nas artérias ilíacas, no caso comum, se as artérias ilíacas internas estão pérvias. Aqui um controle no dia seguinte ao tratamento cirúrgico dessa paciente com um colo mais angulado. E no acompanhamento é feito através de ecodoppler colorido. Nos casos iniciais ainda foi feito alguns casos foram feitas tomografias. E esse é o primeiro caso, então a tomografia após um ano, que não houve aumento do aneurisma e não há nenhum tipo de vazamento. O acompanhamento, nos primeiros 30 dias, a nossa taxa de sucesso técnico foi de 100%, a mortalidade foi 0, não houve alteração dos níveis de clearance de creatinina, houve um endolique tipo 2 no intraoperatório, que no controle de 30 dias estava fechado. O acompanhamento de 7 anos, com a média de tempo de 28,5 meses, nós tivemos a mortalidade de 2 pacientes, um por infarto agudo do miocárdio e um paciente que evoluiu para insuficiência renal e morreu em complicações da diálise. E tivemos uma oclusão de ramo ilíaco, provavelmente por causa que a bifurcação da aorta era pequena, foi feito um fêmur femoral cruzado sem intercorrência. E todos os aneurismas estão ocluídos. Em conclusão, o tratamento endovascular do aneurisma de aorta abdominal guiado por ecodoppler é uma técnica factível e reprodutível para os casos selecionados com anatomia adequada.
E a sua indicação visa pacientes de alto risco com insuficiência renal crônica não dialítica. E a endoprótese Apollo é um dispositivo versátil com boa visualização tanto ao ecodoppler quanto à radioscopia. E seu sistema de liberação controlado a torna especialmente indicado para esta técnica. Obrigado.